Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia, 12/12 de 25. E hoje nós estamos em Isaías 63, versos 19 e também Lucas 1, versos 31 e 32, ok? Que diz assim, ó: somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste. Aqui Isaías, o profeta, está falando sobre o povo de Israel, dizendo a Deus: somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, como os que nunca se chamaram pelo teu nome. E Lucas 1, 31 e 32 diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nós estamos vendo aqui duas questões muito interessantes. A primeira, de que Israel sempre sofria, comparando-se a outras nações, querendo ser igual às outras nações, às vezes permitindo mistura de pensamentos destrutivos no meio, diferentes daquilo que Deus tinha orientado, e por causa disso havia fases em Israel que o desinteresse pelas essências realmente completas de Deus era tão grande que Deus não tinha mais conexão com eles, não tinha como lidar uma continuidade de relacionamento com eles, porque a base, tanto mental, estrutural, deles estava completamente igualando-se e reagindo conforme outras nações. Por causa disso, Deus não tinha acesso a realmente trabalhar o seu plano na vida deles, e por causa dessa distância espiritual, a medida de distância causava todo efeito aversivo, destrutivo, e isso fazia com que Israel não só aderisse modos destrutivos para si, contra Deus, contra os planos de Deus, mas acabava atraindo inimigos, e por atrair inimigos, eles acabavam sendo destruídos. Então foi numa época em que Isaías clama sobre isso, um período tão difícil de diferença, e um período tão difícil de modos de outras nações misturadas sobre Israel, que Israel era feito, como diz aqui, somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste. Parece que o Senhor Deus está tão longe que o Senhor nunca dominou. E como quem nunca se chama pelo teu nome, a tua essência. Né? Quando se há uma mistura muito grande, principalmente dos modos, no caso aqui referenciados como outras nações, o capítulo 63 fala, versículos anteriores, ou então, hoje, no dia de hoje, se trata de pensamentos próprios, impulsivos, egóicos, influenciados, destrutivos, que vai sendo misturados, aderindo ao processo do pensamento, que é santificado, purificado de Deus. O que acontece? Essas várias influências, elas começam, né, como quebrando os efeitos realmente daquilo que é de Deus e trazendo uma destruição a ponto de que parece que Deus não tem domínio, parece que Deus não é mais o Senhor daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela alma. Por isso que uma das questões da salvação é se nós aceitamos ao Senhor Jesus, o verbo, a palavra, a essência, aquele que está ligado a todas as coisas, como o quê? Como Senhor e Salvador. E é interessante que antes de Salvador, que é a restituição, que é o propósito que ele veio nos salvar, precisa primeiro aceitar ele como Senhor. Por quê? Porque ele tem que ser Senhor da nossa vida. O que é esse Senhor? É a administração, é a organização. Senhor significa organizador. Toda vez que diz assim diz o Senhor, está dizendo que Deus está organizando algo a respeito de alguma coisa na nossa vida. Quando a palavra profética diz assim diz o Senhor, Deus está ordenando e organizando. São duas fases. Ordenança é mandamento, organização é ordem de alguma coisa, que a gente também tem a nossa parte. Então, aceitar a restituição de Deus completa da nossa vida, ela só desempenha se a gente aceita primeiro o Senhor Jesus, a restauração de Jesus, como organizador, como Senhor da nossa vida, aquele que vai organizar todas as áreas da nossa vida. Quando ele organiza as áreas da nossa vida, então ele tem domínio, porque ele está organizado por ele. Quando está organizado por ele, então
nós somos chamados pelo nome dele, nós estamos vivendo a essência, o nome é a essência dele dentro de todos os setores e áreas da nossa vida. Mas há momentos em que muitas vezes Israel tinha Deus por nome, falava sobre Deus, chamava Deus por nome, mas queria ser iguais às outras nações, queria viver uma vida de totalmente comparação, né, com outras nações, e isso tirava realmente a organização de Deus, tratando aqui no versículo sobre o domínio de Deus, né? Deus organizando e realmente está na administração de Deus. Então aqui a administração não era de Deus, era de Israel, era do pensamento próprio egóico sobre Israel, referindo-se naquela época aqui em Isaías. O povo parecia não ter um Deus, nem ter um Senhor, nem ter um organizador, nem ter um dominador. Era tudo sem organização, tudo sem foco, sem direção, sem definição. E aí, o que acontece? O que fazer com isso? Então, Lucas, hoje, o versículo também diz: o Senhor Deus envia através do mensageiro do anjo do Senhor a Maria o tempo em que Jesus veio pela palavra ser Senhor. Através da palavra, ele é o organizador da humanidade, do ser humano, das áreas de cada um do ser humano e dos efeitos de cada área da alma, do espírito, do corpo do ser humano. Ele veio ser Senhor, organizador da nossa vida e restaurador, restituidor, salvador da nossa vida, da nossa alma, da humanidade. Consequentemente, os resultados disso dá um efeito de organizador do nosso ambiente, ok? Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, a saída, a solução a um fruto de Deus, e chamarás o seu nome, a essência desse fruto de Deus, Jesus. Este será grande e será chamado Filho, fruto do Altíssimo, um fruto completo do Altíssimo, grandioso sobre todas as nações. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aqui é uma coisa interessante, porque diz que o chamado do efeito que está sobre esse fruto de Deus, o Filho do Altíssimo, fruto do Altíssimo, é referente a ganhar o trono de Davi. Essa promessa do trono de Davi referia-se quando Davi estava em comunhão com Deus, e o desejo de Davi era fazer o templo do Senhor e que o nome do Senhor Deus se estendesse, né, completamente para sempre em todas as gerações e nações. Deus diz: eu vou fazer com que a sua descendência sempre tenha a minha essência, a minha palavra. Por isso que até hoje a gente lembra muito dos salmos, os salmos se conectam muito conosco, porque através do evangelho, da palavra falada em Davi, Deus perpetuou a essência dele, né, de Deus, a essência da palavra em todos os reinos das gerações. Então, essa foi a promessa dada a Davi. Através do seu descendência, o reino será completo, contínuo. Que reino? O de Davi? Não. Davi morreu, Salomão morreu, os descendentes de Davi e de Salomão morreram. Mas há o reino que veio por Davi, daquilo que foi a manifestação da liberdade, da obediência da palavra vivida e convivida. O reino de Davi foi o primeiro em obediência, um rei que obedecia a Deus e honrava a Deus diante de Israel em obediência, não como Saul, que desobedecia. Então aqui, o reino de Davi contínuo, a palavra da essência anunciada, liberada sobre as nações e as gerações continuamente, perpetuamente. Essa é uma promessa dada à descendência de Davi, e diz: sobre este filho, esse fruto do Altíssimo, Jesus, que haverá de nascer, estará sendo lhe dado o trono de Davi. A promessa que está em Davi estará por ele, nele, dentro dele. Ele cumprirá toda a promessa de Davi, seu pai. Isso é exatamente o que aconteceu. Através de Jesus, nós temos hoje toda a palavra de Deus, todo o mover profético, independente dos reinados, os referenciais, as nações, as eras, independente dos estados ambientais, os desafios culturais ou os desafios geográficos, nós temos a palavra contínua, esse reino que é um reino que está no mover profético nas mãos de Deus, que ninguém o rouba, porque Deus é aquele que controla esse reino, e este reino é a instrução de Deus no coração dos seres humanos e o trabalhar da administração de Deus aos seres humanos na sua origem,
para sua manutenção segura de origem e o trabalhar da restituição, da restauração de todo ser vivo a Deus, até o dia que Deus chegará na terra e vai então levar o seu povo aos lugares onde Ele quer, seja no tempo que vai restaurar esta terra, ou seja no tempo que nós vamos ir ao universo e fora dele conhecer tudo que Deus queira nos mostrar e conviver com a habitação onde Deus mora e habita, ok? Tendo um novo corpo restaurado por Ele. Então essa é a promessa de Deus. Nós estávamos desarraigados de toda oportunidade. A luz de Deus, o fruto de Deus e a verdadeira aliança que nós temos com Ele, de deixar Ele ser organizador, administrador de todos os detalhes da nossa vida. Quando Ele é Senhor, nós não temos mais o que escolher, né? Ele é Senhor e Ele vai nos trazer cada dia o reflexo dele sobre a nossa vida. E aí então Ele é Salvador, Ele começa a restituir, restaurar tudo em nós e ao nosso redor. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.